Gostaria que começássemos pela leitura de um trecho da Palavra de Deus. E eu escolheria Mateus 21, o versículo de número 12 a 17, sobre a purificação do templo, que é um dos eventos da semana pascal, da qual nós podemos tirar uma série de lições sob a direção de Deus e a luz do Espírito Santo, e que as nossas vidas possam ser impactadas. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 21, 12 a 17. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curus. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então eu peço para orarmos, para que Deus possa estar ao longo deste estudo. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro neste momento para todos aqueles, Senhor, os quais tens abençoado e agraciado para cruzarem este estudo. Peço-te, Senhor, que dê-lhes sabedoria e graça especial, e o seu entendimento esteja aberto e livre, para que a tua vontade se cumpra por meio desta palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Quero primeiro saudar a todos aqueles que terão a oportunidade de encontrar este estudo, e que Deus possa abençoar-lhes com conhecimento, que é algo muito importante. A coisa mais preciosa que nós podemos ter é o conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do segundo dia da semana da Páscoa, que é marcada por um dos acontecimentos que a Bíblia faz menção, que é a purificação do templo. Preciso lembrar que a semana da Páscoa conta com o primeiro dia, que é a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo a Jerusalém, e montado num jumento, em sinal de humildade, e onde, em cumprimento da profecia de Isaías, ele é recebido com ovações, aleluias e hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. E esta profecia cumpriu-se exatamente naquele primeiro dia, que foi num domingo. Hoje nós trataremos de um outro acontecimento, já no templo. A palavra de Deus fala-nos da purificação do templo, e ela nos diz que Jesus entra em Jerusalém, e no átrio dos gentios, sempre que ouvirmos falar de gentios, estamos a falar de pagãos, no átrio, no pátio, dos pagãos, dos gentios, daqueles que vinham para adorar em Jerusalém no dia da Páscoa. No pátio ele encontra muita gente que vendia e comprava. E a palavra do Senhor diz que Jesus indignou-se bastante, indignou-se muito. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tinha zelo das coisas, dos negócios do Pai. Portanto, nós encontramos um desvirtuamento no local consagrado para adoração, no local consagrado para uma assembleia solene.
que devia dedicar-se e consagrar-se e adorar a Deus, está transformado em um mercado. A palavra do Senhor diz que Jesus expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Portanto, quando o Senhor Jesus entra no templo, ele foi contrariado. Ele encontra um local que era dedicado para a adoração, para a oração, um lugar que tinha sido dedicado a Deus, está desvirtuado. Agora está a servir a interesses contrários para o propósito qual tinha sido consagrado aquele lugar. Então, encontramos cambistas, vendedores e homens de negócios no lugar de adoradores. E isto indignou ao Senhor Jesus. E aqui ele não teve mais jeito. A sua indignação transbordou o interior, aquilo que era o sentimento da sua alma, e foi derribar as mesas. Ele interviu pessoalmente, tirando tudo, soltando as pombas, e ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós já tendes convertido em covil de ladrões. E era de facto isto que estava acontecendo, era um covil de ladrões. Estavam ali negociantes, estavam ali cambistas, estavam ali pessoas explorando o povo pobre, porque é preciso compreendermos um contexto. Há um destaque aqui, onde refere-se aos pombos, a presença de pombas neste local, dos vendedores, também de animais. É preciso compreender que na semana da Páscoa era uma semana também dedicada ao sacrifício. Há muita gente que ia para Jerusalém para adorar a Deus, sacrificando animais. E nós sabemos que a pomba, as rolas, para aqueles que não podiam oferecer sacrifícios de animais, que eram mais custosos, eles podiam recorrer a pombas, etc, etc, que eram pobres. Então nós encontramos aqui um elemento de exploração, mas também nós sabemos o espírito da lei, porque a palavra do Senhor é preciso ser entendida também, sobretudo nos tipos encontrados no Antigo Testamento. Nós encontramos uma verdade espiritual, e no Novo Testamento nós encontramos o Senhor Jesus Cristo tirando o véu para nós compreendermos a essência das coisas. Se no Antigo Testamento nós encontramos as pombas, os animais que deviam ser sacrificados, nós encontramos no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo como sacrifício de Deus, que devia ser entregue para a salvação de muitos, para a salvação de todos aqueles chamados para o novo concerto de Deus, selado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, quando entra no templo, ele se indigna porque encontra os negociantes, os homens que, desvirtuando-se do verdadeiro propósito da casa de Deus, estão agora a fazer negócio vendendo animais, pombas, vendendo ovelhas e outros animais que eram aceitos como sacrifício, mas também no câmbio, porque é preciso compreender que Jerusalém naquele momento recebia gente de diferentes partes do mundo. Era um local famoso mundialmente, sobretudo neste dia especial, ou nesta semana especial, a semana da Páscoa, acorriam para Jerusalém diferentes povos, e era preciso também saber que os judeus encontravam-se espalhados em diferentes partes do Império Romano, em diferentes partes do mundo até então conhecido, e eles vinham naquela semana para Jerusalém para cumprir um dos requisitos da lei de Deus segundo o Antigo Testamento. Então os pobres também estavam ali para adorar a Deus, mas no lugar de adorar a Deus, eles caíam na malha de negociantes e eram explorados os seus recursos, eram roubados pelos cambistas. E acima de tudo, é preciso compreendermos a dimensão espiritual do impacto que estes negociantes traziam negativamente no propósito de Deus para a humanidade. É preciso compreender que aquele era um local de adoração. O templo de Deus era um local de adoração. E hoje este templo de Deus, a Bíblia nos diz claramente que o templo de Deus, construído não com mãos humanas,
que é o nosso próprio corpo, onde ele habita e de onde nós podemos ter a residência de Deus e podermos adorar a Ele, independentemente do local onde nós estivermos. Portanto, no templo, nós encontramos homens no lugar de adoração fazendo negócio. Este é um pecado. Esta é a primeira indignação do Senhor Jesus. Todas as coisas criadas por Deus, elas têm um propósito. E tudo aquilo que está declarado em sua palavra deve ser obedecido e cumprido. E contrariar a palavra de Deus, desvirtuar o propósito de Deus, isto indigna o próprio Senhor Jesus. Então nós encontramos negociantes no lugar de adoradores. Esta é a primeira indignação que o Senhor Jesus encontrou. Mas tem um outro problema. O problema é que aqueles que vinham de coração para adorar a Deus, os pobres e os outros que vieram de locais distintos para adorar a Deus, para consagrar-se a Deus, eles encontram um ambiente de negócio. E Deus não vai tolerar isto. Portanto, há uma exigência da parte de Deus sobre a purificação do templo. O templo tinha que estar puro, em primeiro lugar. Tudo aquilo que impede a adoração a Deus é pecado. Então, esta barreira tinha que ser removida. Também encontramos, efetivamente, a figura do próprio templo. E isto, o apóstolo Paulo nos diz, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a habitação da morada de Deus. E no Antigo Testamento nós encontramos que o templo físico era o local consagrado para oração, para adoração. E o que significa consagração? Consagração significa dedicação. O templo de Deus era um local separado para oração e para adoração. E neste dia nós encontramos cambistas, encontramos homens de negócio, desvirtuando o propósito para o qual foi consagrado o templo, fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É por isso que Jesus se indignou. E Jesus veio restaurar a adoração na casa de Deus. Nós podemos fazer isto um paralelismo. Os nossos próprios corpos, o nosso próprio corpo. Antes, como o apóstolo Paulo diz, que serviu ao pecado no mundo das trevas, quando não tínhamos Jesus. Agora, como novas criaturas, nascidas de novo, geradas no Espírito, por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos um instrumento. O nosso corpo agora deve ser apresentado como um instrumento para a honra e glória de Deus. É um local onde Deus quer colocar a sua habitação para permanentemente Ele estar neste tabernáculo e podermos ter comunhão com Ele todos os dias, em cumprimento daquilo que foi sempre o propósito de Deus, que era ter um povo especial, separado, consagrado, com o qual podia ter comunhão plena com Ele. Portanto, tudo aquilo que nos vai desvirtuar deste propósito, o pecado, a ira, a cobiça, a ambição, as riquezas e tudo que pode separar este propósito original de Deus para as nossas vidas é pecado. E Jesus veio restaurar. Nós sabemos que após o pecado, os nossos corpos passaram a servir a Satanás, passaram a servir às trevas. E Jesus veio morrer, veio nos resgatar dos pecados e veio nos consagrar a Ele. E hoje nós estamos em condições de oferecer a Ele a adoração verdadeira. Por quê? Porque nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, todos estes, a Bíblia nos diz, devem ser mantidos irrepreensíveis para a adoração. Aleluia! No segundo dia da Páscoa, como prefiguração, nós encontramos o templo, o local de adoração, o local de oração, aonde devia se adorar a Deus, acontecendo coisas que contrariavam aquilo que era a vontade de Deus. Por isso Jesus se indignou. E Jesus hoje se indigna quando nós dirigimos o nosso corpo, o templo consagrado para Deus, para servir ao diabo, para servir ao mundo, para dar lugar às paixões mundanas. Esta é uma lição muito importante que nós temos que tirar. Se nós queremos Deus presente em nós, se nós queremos Jesus dentro de nós, nós devemos nos separar
tirar tudo aquilo que desvirtua o propósito de Deus para as nossas vidas. Este é um grande propósito, esta é uma grande lição que nós precisamos compreender. E o momento de Páscoa é um momento, na verdade, de redenção. É um momento mais alto do ministério de Cristo na terra, que culmina com o sacrifício oferecido na cruz, que foi a sua própria vida, o seu próprio sangue, para que eu e você pudéssemos estar salvos. Então, neste segundo dia, nós encontramos a caminhada para esta direção, a caminhada para o altar de Deus, para aquela cruz, ali onde ia se oferecer o Cordeiro de Deus para a nossa redenção. Mas é preciso que nós preparemos o terreno, nós preparemos para receber, limpemos-nos de todo aquilo que pode impedir a presença e a manifestação de Deus nas nossas vidas. E a purificação do templo tem esta simbologia de separação, consagração para Deus, que é a santificação. Então nós compreendemos isso e nós vemos verdadeiramente aqui, depois deste ato, uns estão indignados, claro, que são aqueles que perderam estes negócios, mas também encontramos aqui as crianças clamando no versículo 15, Hosana, Hosana ao filho de Davi. E os outros indignaram-se. E o Senhor Jesus disse que isto era o cumprimento daquilo que tinha sido predito pela boca do profeta. Aleluia. E ele disse, pela boca dos meninos e das criancinhas do peito, tiraste o perfeito louvor. O perfeito louvor saiu das crianças. O perfeito louvor sai com a presença do Cordeiro de Deus nas nossas vidas. Portanto, aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a ambição, a cobiça, o egoísmo, tudo isto nos separa da presença de Deus. E Jesus veio fazer isso. Jesus veio, efetivamente, nos resgatar para um verdadeiro encontro com Ele mesmo. E que para que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas, Deus possa ser glorificado nos nossos corpos. Porque a palavra de Deus diz que nós teremos que dar conta de tudo o que fizemos por meio do corpo. Seja bem, seja mal. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Gilberto Ivala. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E neste momento sirvo a Deus numa igreja, numa congregação que está situada no bairro da Munhava, Matope, mesmo na entrada do Porto da Beira. Dedico-me ao evangelismo e a missões na cidade da Beira e em todo lado onde Deus tem me enviado. Pai Senhor, passando aqui só para deixar algumas curiosidades rápidas, né? Quando Jesus, né, passa lá em Jerusalém e tem a entrada triunfal, não é? Ele sai para Betânia, não é? E quando ele regressa para Jerusalém, nos eventos da segunda-feira, no caminho de volta, no caminho de regresso, né, da Betânia para Jerusalém, que por acaso era muito próximo, né? Tanto é que permitia a pessoa ir e voltar no mesmo dia. Então, Jesus vai para Betânia. Quando ele está regressando para Jerusalém, não é? É ali que se dá o evento em que Jesus amaldiçoa a figueira infrutífera. Então, nos eventos da segunda-feira tem Jesus amaldiçoando a figueira e depois tem ali coisa, né? a purificação do templo. Né? Então, essas curiosidades que queremos aqui deixar, não é? E aqui do lado estará aparecendo o vídeo, né, que faz alusão ao primeiro dia da semana pascual, né, que é o vídeo da segunda. Não é? E provavelmente, se você está assistindo esse vídeo na quarta, vai ter outro vídeo aqui na parte, não é, de cima, que faz alusão aos vídeos, né, da terça-feira. Então, acompanhe toda essa sessão. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com vossos amigos, deixe aí o vosso C, curta, comenta, compartilha. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Only Jesus. Até a próxima.